Aí os colegas que forem... Eu não consegui chamar todos, sabe? Porque o meu Firefox estava travando a minha máquina. Eu tive que matar o Firefox para o meu Teams não travar. Então, os colegas que forem entrando, né? Não vai dar para eu convidar agora. Mas vamos lá, né? Pessoal, na última aula a gente viu um problema, que é o problema do separador de laranjas, lembra? Aí a gente até trabalhou nele, mas problemas assim, né, projetos assim, geralmente você precisa de um tempo a mais para desenvolver a solução. A solução não é tão óbvia, né? Ela precisa de quebrar a cabeça. Então, depois daquela aula eu fiquei quebrando a cabeça, né? E aí eu resolvi o problema de uma das possíveis formas, né? Então, deixa eu mostrar para vocês como foi que a gente fez. Eu já postei isso lá, tá bom? Essa solução eu já postei lá no portal. Ou foi na aula passada ou nessa. Mas já está lá. Eu postei lá para vocês um PDF com a solução e também o arquivo do IMPLC7, para você simular no IMPLC7 a solução. Deixa eu abrir ele no IMPLC7 e aí eu mostro para vocês como foi que eu fiz. Ó. Pois é, eu tentei fazer, mano, mas não consegui, na verdade, baixar o IPLC7. Às vezes tentei de várias formas, passei um tutorial na internet aí também, mas eu consigo descomprimir o arquivo, mas na hora de executar não tá indo. Aí não acabei não fazendo. O IMPLC7, Uhum. Vou tentar agora de novo. o link dele, né? Eu tenho salvo aqui, mas é no Firefox. Se eu for abrir o Firefox, eu estou com receio de ele travar meu Teams. Mas na aula que a gente... uma das aulas anteriores, né, a gente ensina como instalar ele. E nessa aula tem lá o link direitinho. Você pode voltar Pois lá é. na aula, pegar o link de lá. Tá Vou bom? abrir isso. Valeu. Deixa eu compartilhar aqui o IPLC7 para vocês verem. Ó, então tá aqui o meu IPLC7, ó. É o problema lá das laranjas, né? Então, relembrando como é que é o problema das laranjas. Eu tenho um canal, né, em que as laranjas vão rolando pela força da gravidade. Deixa eu abrir o PDF aqui. Lá na aula 9, né? Aula 9. Aqui. Separa das laranjas, está aqui. Vamos abrir aqui, só para a gente relembrar e fechar esse exercício, né? É um exercício bem interessante. O legal é que esse exercício, né, essa necessidade, ela não veio do próprio pedido da questão, né? O pedido da questão a gente tinha resolvido, mas se a gente quisesse, por exemplo, mostrar que a laranja era pequena, média ou grande, como é que a gente poderia fazer, né? Então aqui, ó, a gente tem os três sensores, né? E1, E2 e E3, ó. E a gente viu que uma laranja grande é aquela que vai sensibilizar os três sensores simultaneamente, né? O E1, o E2 e o E3, a laranja grande, ó. O detalhe está bem aqui, ó. Laranja grande, ó, ela é capaz de sensibilizar os três sensores ao mesmo tempo. E aí tem a laranja média e a laranja pequena. E aí eu precisei, para poder identificar os três tipos de laranja, eu precisei fazer a seguinte consideração. Qual a consideração? A laranja pequena, ela é de fato pequena, então ela só é detectada por um sensor por vez. Então, se ela é pequena, ela vai ser detectada pelo E1, aí depois apenas pelo E2, aí depois apenas pelo E3. Já a laranja média, eu defini que ela vai pegar dois sensores por vez, né? Então ela pega o E1 e o E2, aí depois só o E2, né? Ó, e depois o E2 e o E3. Porque a gente viu que laranja pequena e média, né, pequena e média, ela sensibiliza, né? Como ela não tem um tamanho total, ela sensibiliza o E2 isolado, né? Só o E2. Mas ela pode pegar o E1 e o E3 e pode pegar o E2 e o E3. Então essas são as características das laranjas, né? A laranja grande pega os três sensores, a laranja pequena vai pegar um de cada vez e a laranja média vai pegar o E1 e o E2
Aí quando ela estiver passando, vai pegar só o E2, e quando ela estiver passando, vai pegar o E2 e o E3, e depois só o E3, né? Então, como foi que eu pensei na solução? Eu pensei da seguinte forma, deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar aqui o comentário. Eu pensei em mapear o processo de passagem da laranja pelos sensores, né? Então, ó, ficaria assim, ó. Vou botar aqui, caneta, PDF aqui, ó. Então, observe, ó. A laranja pequena, né? Eu vou fazer aqui, bem aqui, os 3 sensores. Ó. Aqui sensor 1, aqui sensor 2 e aqui sensor 3. A laranja pequena, ela vai passar 1 hora só aqui, ó, no sensor 1, aqui o sensor 2 e aqui o sensor 3. Né? Ela é pequena, então quando ela estiver no 2, vai pegar só o 2. E quando ela estiver no 3, ela vai pegar também só o 3, ó. Essa é a laranja pequena. Já a laranja média, ó, como é que é o fluxo da média? Eu vou botar os 3 sensores aqui de novo. Ó. Sensor 1, 2, 3. A laranja média ela é maior um pouco. Então, quando ela começar a entrar aqui, ela vai pegar só o sensor 1. Né? Só que quando ela estiver avançando, ó, vai chegar uma hora que ela vai pegar o 1 e o 2. Aí ela continua avançando, né? Aí tem uma hora que ela vai pegar só o 2. Continua avançando. Tem uma hora que ela vai pegar, ó, o 2 e o 3. Aí continua avançando, uma hora vai pegar o 3. Então, eu pensei em definir algumas variáveis de memória. Então, eu defini 5 variáveis de memória para pegar o andamento da passagem da laranja. Então, ó, eu defini aqui as memórias, vou colocar aqui, ó, M1, M2, M3, M4, M5. O que que essas memórias vão... O que que eu vou armazenar nessas memórias, né? Todo o processo de passagem da laranja. Então, por exemplo, a laranja sensibilizou só o 1, aí eu salvo a memória, salvo essa informação na memória 1. Sensibilizou o sensor 1 e 2, aí eu salvo essa informação na memória 2. Sensibilizou o sensor só 2, aí eu salvo isso na memória 3. Sensibilizou o 2 e o 3, aí eu salvo na memória 4. E sensibilizou só o 3, que é quando a laranja está saindo, aí eu salvo na memória 5. Aí, se uma laranja é pequena, no final do processo ela só vai ter ativado a memória 1, a 3 e a 5, porque ela não foi capaz de sensibilizar 2 sensores ao mesmo tempo, que é a informação da memória 2 e a informação da memória 4, né? A memória 2 é o sensor 1 e 3, ou, desculpa, 1 e 2, né? E a memória 4 é o sensor 2 e 3. Então, essa foi a lógica que eu fiz para resolver esse problema. Então, observe aqui agora no IntelliC 7, ó. A primeira network, né? É aquela que vai detectar, eu botei o comentário aqui, ó. Vai detectar laranja grande, né? Então ela vai atuar o S1, que é para poder a laranja grande passar direto na esteira, e vai acender um LED grande. Então, ó, se a laranja for grande, o E1 e o E2 e o E3 vão ser os 3 acionados, né? Aí eu vou setar, ó, a portinha S1 para ela abrir, né? E vou resetar a portinha S2 para manter ela fechada, para poder a laranja passar direto, né? Aqui, ó. Então, S1 tem que abrir e S2 tem que ficar na posição de repouso fechadinha, né? O S2 é esse aqui, ó. E o S1 é essa portinha aqui. Aqui o S1, né? O S1 é essa portinha. Aqui ele seta o S1, ou seja, abre a portinha S1, e reseta o S2, ou seja, deixa o S2 fechado. E aí eu vou setar aqui a variável grande, que é a variável de saída para ligar o LED grande, ó. Então, deixa eu só fechar isso aqui que abriu sem querer. Eu ia girar aqui, ó. Então eu peguei, ó, 3 variáveis aqui de saída, grande, médio, pequena, que são os LEDs, ó. O grande vai estar no Q0.5, o médio vai estar no Q0.4, o pequeno vai estar no Q0.3. São as 3 saídas dos LEDs. Então eu botei um LED para identificar o tipo da laranja. Então essa primeira network, ela está fazendo o quê? Ela está detectando a laranja grande, E1, E2 e E3, né? Se for detectado, vai fechar os 3 ao mesmo tempo, e aí eu vou abrir a porta da laranja grande,
deixar a porta de baixo fechada e vou setar, ó, o LED da laranja grande, para acender dizendo que é uma laranja grande. Então, eu vou resetar o LED da laranja média, que é zerar o LED da laranja média, e vou resetar o LED da laranja pequena, que é zerar o LED da laranja pequena. Essa foi a primeira network, que é quando eu detecto a laranja grande. A gente já tinha Aí, ó, visto, né? Ela só que adicionou agora esses LEDs, né? exato, a gente tinha visto S1 e Essa lógica. S2, né? Aí eu adicionei os 3 É, LEDs, exatamente. Isso é. aí, sério. Adicionei aqui só os 3 LEDs, a gente já tinha visto essa network. Aí a segunda network a gente também já tinha visto, né? Que era que detecta laranja média ou pequena e atua no S2, né? Para ela cair. Então, ó, para ser uma laranja média ou pequena, basta que ela acione o E2, por isso que está aberto, ó, e não acione o E1, por isso que está aqui o contato fechado, e não acione o E3, por isso que o E3 está também em contato fechado. Então, aciona E2 e não aciona E1 e não aciona o E3. Por isso que eles estão em série, né? Aí, se isso acontecer, é uma laranja média ou pequena, eu tenho que setar o S2, que é para a laranja cair, né? Eu vou abrir a porta de baixo e vou resetar a porta da frente, né? Que é para ela bater lá na porta S1 e cair no buraco da S2. Então, aqui detecta a laranja média ou pequena e a tua S2, a gente já tinha visto na aula passada também, essa network, né? Aí, ó, agora começa as memórias, ó. Então, beleza, eu tomei as ações que eram necessárias para a laranja ou passar direto ou cair. Agora eu vou querer detectar direitinho o tipo da laranja, né? Se ela é pequena, média ou grande. Aí, ó, nessa estrutura aqui, eu estou dizendo que a laranja está sensibilizando o sensor E1, né? Porque está um contato aberto, mas não está sensibilizando nem E2 e nem E3. A laranja está entrando nos sensores, né? Sensibilizou só E1. Quando isso acontece, eu vou setar a memória 1, ó, set de M1, e vou resetar as próximas memórias, né? Porque essa é a primeira que eu estou avaliando, então as outras têm que estar em zero. Então, ó, eu setei a memória M1, aqui, né? Essa memória aqui, ó, para dizer que a laranja está entrando no primeiro sensor, né? Ó. Resetei as outras memórias, resetei M2, resetei M3, M4 e resetei M5. Ou seja, eu só estou atuando no M1 nesse momento. Aí a laranja está passando, né? Se ela for média, o que, que vai acontecer? Vai para essa próxima network. Ó. Ela vai detectar por E1 e E2, né? Se ela for média, E1 e E2 vão sensibilizar, ó. Mas não E3, né? Porque ela está entrando nos sensores, passou do E1 e atingiu o E2. Então, E1 e E2 e não E3, aí eu seto a memória 2. Aqui eu já estou começando a descobrir se M2 for setado, que essa laranja é média, né? Ó. Vamos lá. Professor, o que, que você não sabe ainda se ela é média, exatamente se ela é média nesse ponto? Porque ainda falta a laranja chegar no E3, né? Aqui, ó, só com E1 e E2, ela pode ser uma média, mas também pode ser uma grande, concorda? Então, eu não tenho decisão ainda aqui, ó. Então, meu M2 está dizendo só que essa laranja sensibilizou o E1 e sensibilizou o E2 ao mesmo tempo, né? Pode ser média e pode ser grande. Então, ele seta o M2, ó, reseta o M3, reseta o M4, reseta o M5, para eu garantir que as outras memórias ainda estão em zero, né? Então, nessa network, eu só atuei na memória 2. Aí, ó, próximo passo é detectar a memória 3, né? A memória 3 é o quê? É quando ela passou do sensor 1, e aí, ó, né, ou seja, não acionou o 1, porque já passou dele, acionou o 2 e não acionou o 3. Aqui a laranja está no meio, né, ó. Está só detectada por E2, né? Só A E2 que laranja está pequena. pegando essa laranja. Aqui eu também, a gente viu que essa situação não me disse a laranja é pequena ou média, né? Aqui ela me disse que pode ser as duas, né? Porque se fosse a grande, teria pego os 3 sensores, né? Então essa condição do M3 está me dizendo que a laranja pode ser ou média ou pequena, né? Tá aqui, ó. Então eu botei aqui, ó. Detecta a laranja média e pequena, apenas é 2. Então aqui eu também não tenho decisão. Então a laranja entrou,
Se sensibilizou só o E1, aí eu setei a memória M1. Se sensibilizou E1 e E2, eu setei a memória M2. Se sensibilizou só E2, que é nesse caso, eu setei a memória M3, ó, e aí eu estou acompanhando toda a passagem da laranja, né? Resetei M4, resetei M5. Aí agora, depois que passa por E2, ele pode sensibilizar E2 e E3, se for média, né? Olha aí, ó, que é a próxima network, ó, próxima network. Não sensibilizou E1, sensibilizou E2, sensibilizou E3. Nesse caso, eu vou setar a memória 4. E resetar a memória 5, porque ela ainda vai ser avaliada. Ó. Nesse caso, então, eu já estou sabendo que já pode ser uma laranja média, né? Nesse caso aqui. Ó. E por último, a laranja está saindo dos sensores, então vai sensibilizar só o E3, né? Não é 2, ó, é um contato fechado, né? Não é 2 e não é 1. E aí a laranja, nesse último caso, passou por E3, não tem mais sensor para sensibilizar. Então vocês perceberam que essas 5 memórias foi justamente para memorizar todo o comportamento da laranja quando está passando pelos sensores, né? E aí eu vou tomar as decisões agora, né? Quais são as decisões, ó? A decisão se a laranja é média. Como é que eu vou saber se ela é média? Para ela ser média, né? Aqui, ó, do LED médio, né? Significa que todas as memórias foram sensibilizadas. Ó. Todas as memórias foram sensibilizadas é uma laranja média. Não é porque a memória 1 é porque ela entrou no sensor 1. A memória 2, ela foi pega pelo sensor 1 e 2. A memória 3, ela foi pega só pelo sensor 3. A memória 4, ela foi pega pelo sensor 3 e 4 ao mesmo tempo. Desculpa, 2 e 3 ao mesmo tempo. E a memória 5 foi pega só no sensor 3. De novo, ó, memória 1 foi pega só pelo sensor 1. Memória 2 pelo sensor 1 e 2. Memória 3 só pelo sensor 2. Memória 4 pelo sensor 2 e 3, memória 5 só pelo sensor 3. Então, se a laranja setou todas essas memórias, é porque ela é média. Ela foi capaz de ser pega por sensores ao mesmo tempo em M2 e M4. Então, ela é uma laranja média. Né? Ou seja, eu seto o médio, reseto o pequeno e reseto o grande. Porque se ela é média, não é para acender nem o pequeno nem o grande, né? Então, se eu estou acendendo o LED médio, então eu tenho que resetar o pequeno e resetar o grande. E a outra tomada de decisão é se ela é pequena. Se ela é pequena, né, ela sensibilizou a memória M1, ou seja, ela foi pega pelo sensor 1, não sensibilizou a memória M2, porque ela não foi pega simultaneamente pelo sensor 1 e 2, né, por isso que está não M2 aqui, ó, não M2, tá vendo? É um contato fechado. Ó. Sensibilizou M3, porque ela foi pega só pelo sensor do meio, não sensibilizou M4, porque ela não foi pega no sensor do meio e o 3, né? E sensibilizou M5, porque ela foi pega só pelo sensor 3 na saída. Então, nesse caso aqui, ela é pequena. Ela não foi capaz de sensibilizar nem o sensor 1 e 2 ao mesmo tempo, e nem o sensor 2 e 3 ao mesmo tempo. Aí, se a laranja é grande, aí eu acendo um LED exportar, eu botei só isso perfumaria mesmo, só para deixar mais bonitinho. E se for laranja pequena ou média, né, estão em paralelo, aí eu digo que é para o consumo interno. Aí acabou o programa. Vamos simular para vocês verem como funciona essa lógica. Ó. Eu vou sincronizar. Muito massa, né? Mano, tu usou a memória para gravar cada situação, né? Tipo assim, Cada... a gente vinha discutindo, que, por exemplo, ela vinha entrando, aí é uma situação, aí, caralho, massa. Isso. Ah, Aí Ficou muito mais compreensível assim, professor. Bem mais, agora deu para foi. entender a lógica. é porque essa aplicação aí, mano, já é mais avançada, né? Pois é, a gente não imagina como vai ser, né? A gente só vai percebendo na hora que vai fazendo, né? Eu pensava que ia ser mais Legal. simples, sabe? Por isso que eu comecei a falar dela. Mas não é tão simples assim, né? Mas é elegante, né? A saída é bem É, elegante, né? Bem muito legal. bonito. Deixa eu botar aqui para a gente simular. Aqui eu vou botar o endereço 0, porque tudo lá é 0.
Bom, então vamos lá. A laranja começou a entrar, né? Tá rodando já. Já botei para monitorar? Já. Tá monitorando. Então, ó, ela vai passar. Vamos dizer que seja uma laranja pequena, tá? Então, ela é pequena, ela vai sensibilizar o E1, aí passou pelo sensor E1. Aí vai sensibilizar só o E2, passou pelo sensor 2. Vai sensibilizar só o E3, aí o que vai acontecer? Ó, passou pelo sensor 3, aí acendeu o LED pequeno, disse que é de consumo interno, né, porque é uma laranja pequena, e abriu o S2, que é para ela cair, né, ó. Ok? Aí vamos dizer que vai passar uma grande agora. Oi, pois não, é o Célio, né? Diga lá, Célio. Ela, ela primeiro, ele viu que ele primeiro detectou para abrir o S2, né? Para abrir Foi. antes mesmo de terminar a lógica do. E aí a pequena Isso. só liga o LED quando termina os três, né? Por conta das memórias, são três memórias em série, e aí. Caramba, Isso, legal. exatamente. É isso aí. Ou seja, logo no sensor E2, né? Quando sensibilizou E2 e não sensibilizou E1 e nem E3, ele já sabe que é pequeno ou média, então ele já abre o S2. Por isso que ele abriu o S2 logo. Aí ele precisou terminar de passar em E3 para decidir se era pequena ou média, né? E aí ele decidiu que era pequena. Aí Vamos ele considerar que é reseta a uma lógica, né, Manuel? reseta. Reseta. É. Que é justamente aqui, ó. Eu fui prevendo os resets, ó. Opa. Peraí. Eu fui prevendo os resets aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui. Deixa isso. Os resets estão aqui, ó. Toda vida que eu tomo uma decisão, eu reseto as outras, né, ó. Isso garante com que sempre quando eu estou trabalhando com uma possibilidade, as outras estão zeradas, né? Então, ó, por exemplo, quando eu estou setando S2, eu estou resetando S1, ó. Então, sempre eu estou garantindo que a cada network que eu estou tomando uma decisão, eu estou tomando uma decisão e garantindo que as outras decisões não estão sendo tomadas, entendeu? Ó, quando eu seto a memória M1, eu reseto todas as outras para garantir que alguma informação que esteja perdida nas outras não atrapalhe o programa, entendeu? Então, nessa network aqui, ó, que é para a memória M1, eu estou, ao mesmo tempo que eu verifico se a memória M1 vai ser ativada, eu estou desabilitando todas as outras, ó, para garantir que nenhum lixo, né, nenhuma outra é que nem quando você vai fazer um programa em C, e aí você só por segurança você zera as variáveis no começo do programa. Uhum, sei. Pronto, é a mesma coisa aqui. Por isso que eu estou resetando aqui as outras memórias, porque eu só analisei a M1. Então, eu não quero saber nesse momento da M2, M3 e M4, mas eu preciso que elas estejam zeradas, porque elas vão ser avaliadas Uhum. nas próximas networks. Ah, aí toda vez que o sensor um for sensibilizado, ele vai zerar os outros e aí vai começar de novo O a processo, lógica, né? por conta do ciclo Processo. de scan, né? O CLP, ele já funciona num laço infinito, né, natural dele. É que nem o Arduino, né? O Arduino também Uhum. funciona num laço infinito. Vamos pensar que é uma grande agora, ó. Então, sensibilizou é 1, sensibilizou é 2, sensibilizou é 3. Não, ela foi entrando e sensibilizando as três, ó. Então já acendeu o LED de exportar, que é uma laranja de exportação, abriu a porta S1 para a laranja passar direto e detectou que era uma grande, ó. Aí a laranja vai saindo, né? Aí ela desabilita o E1, desabilita o E2 e desabilita o E3, aí ela passou completamente, né? E aí ele já foi para a grande. A próxima laranja, vamos supor que seja média. Então ela vai passando assim, ó. Ela entra, aí sensibiliza o sensor E1, sensibiliza o E2, né? Aí apaga o E1, né? Aí ela vem passando, sensibiliza o E3, aí apaga o E2, e aí ela está saindo, apaga o E3. Aí ele abriu o S2, porque é pequena e média, né? Só que ele detectou que ela é média agora. Por quê? Porque ele foi sensibilizando dois sensores por vez, né? Uma laranja pequena não seria capaz disso. Uma laranja pequena ela vai um sensor de cada vez. Uma média já é capaz de pegar dois sensores por vez. E uma grande é capaz de pegar os três por vez. Beleza?
Ficou legal as meninas mexendo. Manuel, Ficou muito legal. por aí. tem condições de tu mandar só o projeto no chat? Não sei se tu já falou sobre isso, eu cheguei um pouquinho atrasado. Pronto, o projeto eu botei aqui, ó, porque eu fechei o meu Firefox. Mas na aula de hoje, ou na aula de ontem, tá lá o arquivo do projeto. Aí você pode baixar e abrir com IPLC7. E eu botei também o PDF. O PDF é esse aqui, ó. Acho que eu botei na aula 10, ó. Tá aqui, ó. Solução. Aqui eu imprimi o projeto, ó. Ele permite você imprimir em PDF o IPLC7, sabe? Aí você precisa dar um zoom para poder ver as networks direitinho. Ele bota uma linhazinha tão fina que às vezes parece que não tem linha, mas tem, ó. Aqui a primeira net, ó. A primeira net é essa. Mas o arquivo tá lá também, o arquivo do IPLC7. Ó. Aqui a network 2, ó. Certo. Aí aqui a network 3, tá aqui, ó. Ele seta M1 e reseta as outras memórias, ó. Aí vai analisando passo a passo, ó. Analisa agora a memória M2, a memória M3, ó. A M4, M5, né, que é aqui as decisões, que é média, ó. Quando você for abrir um PDF exportado pelo IPLC7, se você abrir ele assim, ó, aí às vezes algumas linhazinhas somem, sabe? Ó, olha aqui, ó. Porque ele gera o PDF com uma largura de linha muito fininha. Aí é importante sempre você dar um zoom aqui, ó, aí a linhazinha aparece, tá vendo? Porque senão você pode interpretar o programa errado. Ó, olha aqui, ó. Dá um zoom assim, ó, aí aparece direitinho a network. Não sei se é na aula de hoje ou na passada, mas está lá, tá bom? Então pronto, aí fechamos esse exemplo, né? Separador de laranjas, tá? Só um finalzinho, né, da aula passada, que foi relacionado aos sensores e atuadores. Então a gente viu alguns sensores, né? A gente viu o sensor magnético, viu o sensor indutivo, sensor capacitivo, começamos a ver os sensores de luz, né? Aí tem esse sensor aqui que ele usa a técnica de retroreflexão. Então vamos continuar, né? Aqui no nosso, para a gente finalizar a aula passada, para não ficar lá voltando, né? Então deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou, para não ficar mostrando muita coisa que fica mais pesado, eu vou compartilhar só a janela do PowerPoint agora. Ó, na técnica de retroreflexão, que é a que a gente tem lá no nosso laboratório, a gente tem os sensores de luz para detectar se a peça é pequena, média ou grande. Esses sensores de luz, eles estão em 3 alturas diferentes, né? Como se fosse assim, ó, um sensor aí, um outro sensor mais alto e um outro sensor mais alto. Para detectar, através da reflexão aqui nesse refletor, ó, se alguma coisa interromper o fluxo dessa luz, né? A luz é emitida por aqui, ó, pelo próprio sensor. Aí você tem que colar esse adesivo, ó, tá aqui o adesivo, ó. Você cola um adesivo que é retroreflexivo, aí o sensor emite para o adesivo e capta ele mesmo, certo? Que nem essa figura aqui, ó. Se um objeto passar na frente, aí o receptor dele não vai receber o sinal que foi enviado, né? E aí ele detecta que alguma coisa passou na frente, é a chamada retroreflexão. Então você precisa de um refletor. Então, essa é uma forma de usar sensores de luz, né? Você tem os sensores na indústria de fibra ótica. Qual a vantagem desse sensor de fibra ótica? É um sensor de luz normal, né? Ele pode ser em barreira, né? Que é esse caso aqui de cima, ó, em barreira, onde você tem aqui, ó, um cabo de fibra ótica aqui, um emissor aqui, né? Ó. Aí essa luz vai ser recebida aqui no receptor e vai continuar pela fibra ótica.
né? Aqui é tipo barreira, né? Porque se o objeto interromper essa barreira, aí o sensor vai detectar, porque faltou o fluxo luminoso, né, se o objeto entrar. Mas tem também o retroreflexivo para sensor de fibra ótica, né? Então, você tem aqui, ó, o transmissor, aí você tem esse dispositivo aqui, que ele tanto envia como recebe, né? Só que a recepção da luz vai vir por esse segundo canal aqui de fibra ótica, ó. Professor, mas esses são iguais aos que a gente já estava vendo. São, só que usa fibra ótica. Qual a vantagem da fibra ótica, né? Aqui nesse caso, ó. A fibra ótica ela é imune, né, à interferência eletromagnética e interferência só elétrica ou só magnética. Então, você não tem problemas com relação a esse sensor estar distante do dispositivo que vai receber a informação dele, né? Então, esse sensor pode estar a longas distâncias do sistema de controle, porque a fibra ótica não perde a informação, né? Então, essa é uma grande vantagem, né? E essa fibra ela pode atravessar toda a indústria, pode passar por lugares quentes, por lugares com vibração, por lugares com campos elétricos, por lugares com campos magnéticos, a informação não vai ser perdida, né? A grande vantagem da fibra ótica. Você consegue manter os sensores próximos da aplicação e a lógica de controle pode ficar distante, né? Porque a fibra ótica ela não perde a informação, ela não sofre interferência, né? Essa é uma vantagem. É um sensor de Cabeamento que luz. passa no mar, né? Oi? Tem que tomar Tem uns cuidado com o cabeamentos, cabeamento. tem uns cabeamentos desses que já passam aí no mar. Tem, exatamente, tem sim. É utilizado aí para a transmissão de sinal de internet, né? A gente tem os cabos submarinos, né, para transmitir sinais de internet. E são extremamente confiáveis, ou seja, eles podem estar em qualquer tipo de ambiente e trabalham assim perfeitamente, né? Diferente de um sensor eletrônico, elétrico, né, que a distância do sensor para onde vai ser feito o controle é um fator crucial, né? Se for um sensor que vai transmitir essa informação por tensão ou por corrente. Se a informação for transportada por tensão ou corrente, quanto maior o comprimento do cabo do sensor, né, aí maior a probabilidade de você ter uma perda desse sinal no caminho, né? Já os sensores de fibra ótica, eles não têm essa dificuldade. É uma grande vantagem. Só que são mais caros, né? Você precisa fazer o cabeamento de fibra ótica, que é um serviço especializado, né? Você tem que contratar uma empresa, não é toda empresa que consegue fazer a solda da fibra no sensor, né? Então, essa solda da fibra no sensor é um serviço bem especializado, então precisa aí gastar um pouco para usar esse tipo de sensor, né? Na automação agora, na indústria 4.0, né, nessa revolução da indústria, a questão dos códigos de barra são importantíssimos para você rastrear todo o processo de produção de um produto. Então, você vai, à medida que as etapas vão acontecendo, né, de transformar a matéria-prima em produto acabado na indústria, né, você vai ali trabalhando naqueles materiais até formar o seu produto, né? A gente chama de processo de manufatura. Você vai manufaturando ali as matérias-primas até elas virarem produto. Nessas etapas de manufatura, aí vão sendo coladas etiquetas com códigos de barra, e aí tem sensores que vão lendo, né, esses códigos de barra e vão identificando o produto durante todo o processo produtivo. Onde ele parou, se ele foi rápido ou devagar numa etapa do processo ou não, né? Então, você consegue aí rastrear completamente o produto e todo o processo produtivo dele. Então, essas impressões de código de barra e esses sensores que fazem a leitura do código de barra estão cada vez mais presentes nos processos industriais, né? É um outro tipo de sensor, né? Manda essa informação, por exemplo, ó, aqui, dependendo do objeto que está aqui, ó, né, o código que está aqui, essa informação é lida, é enviada para o CLP, e o CLP pode definir se essa caixa tem urgência para ser entregue para o cliente ou não, e aí fazer o desvio da rota aqui na esteira, né, se ela vai direto ou se vai para
para uma outra esteira para poder acelerar o processo de envio, talvez. Então, você tem esse tipo de sensor, ó, que faz a leitura do código de barras. É extremamente interessante nesse momento que as indústrias estão caminhando aí para o controle de todas as etapas do processo, né, o rastreamento. A propaganda parou um pouco, sabe? Mas tinha, por exemplo, eu me lembro que eu vi na TV já, né, indústrias de leite, né? Uma das indústrias de leite, não sei qual, que rastreava o processo produtivo da caixa de leite. Eu não sei se era aqui no Brasil, tá? Talvez fosse nos Estados Unidos, né? Não lembro É, agora. E aí professor, você... Oi. lá na empresa nós estamos instalando, no final da produção, a gente fabrica lata de cerveja, né? Aí no pallet Uhum. a gente está colocando um sensor da IFM que está lendo o código de barra para rastrear a qualidade, né? O sensor da qualidade rastrear os pallets. Massa. Legal, legal. Uma melhoria lá. Aí você sabe para onde é que... Isso na expedição, é? É, no final do processo, chegando na expedição. Uhum. Aí vai pro PLC, né? A informação. Tudo. Legal, viu? Isso é uma tendência, né? Uhum. É uma tendência. Vai crescer esse tipo de aplicação. Antes era feito manual, né? Muitas indústrias fazem manualmente, né? Esses apontamentos. Mas agora vai ficar mais automatizado, mais rápido, né? Empresas que têm que garantir qualidade, por exemplo, como a indústria que você comentou, a indústria de bebidas, né, Lucas? Não, é só na embalagem, professor. Lá a gente fabrica a embalagem para bebida, Coca-Cola, Ambev. Entendi. Mas essas indústrias de bebida que vocês fornecem, provavelmente elas têm sistemas de gestão de qualidade, né? Possivelmente tem, porque é alimento, né? E aí vocês têm que cumprir algumas requisições deles, né? Talvez. É E aí mais para rastrear, professor, porque tipo, o pessoal da qualidade ele tinha que saber que hora que saiu o pallet, se é para Ambev, se é para Coca-Cola. Aí pelo um leitor é um leitor de QR, um QR Code. Uhum, Aí entendi. eles vai ler e vai saber que aquele pallet vai para Ambev, aquele pallet vai para Coca-Cola, entendeu? Ah, legal. Ele Legal, lê né? pelo QR Code de cada tipo de lata que está sendo expedido. Show de bola, show de bola. Perfeito, Lucas. E aí, um exemplo aí, pessoal, que o Lucas comentou, compartilhou, da aplicação, né? Ou seja, é algo que realmente está sendo utilizado. Esse é um outro tipo de sensor, ó, que é o sensor ultrassônico. Ele é usado, por exemplo, em tonéis, né? Caixas d'água, para armazenamento de líquido, né? Então, você tem um sensor ultrassônico, ó. Como é que ele funciona, né? Vocês já devem ter visto esse tipo de sensor. Eu já vi esse sensor ultrassônico, mas ele era uma trena ultrassônica. Então, você encostava a trena num lado, né, da parede, apertava um botão, ela emite um barulho, um som, né, só que não é audível, e aí ele bate no outro lado da parede e volta. Né, e quando ele volta, aí você sabe a distância. Porque se observe aqui, ó, digamos que eu tenho aqui esse espaço, né, eu coloco o sensor bem aqui, ó. Esse tamanho é X, né? Aí ele emitiu o som. Aí ele viu aqui, ó, o som veio, né, ó, bateu aqui e voltou, né? O tempo é o tempo de ida e volta, né? Até ele receber o som de volta, né? Ó. Se o tempo é de ida e volta, então a distância que ele calcula com esse tempo, basta dividir por 2, né? O ΔS ele divide por 2, vai dar justamente o tamanho x aqui, que é a distância, né? Então, o ΔT é o tempo dele ir e voltar, o ΔS é a distância calculada com esse ΔT, né? Que ele sabe a velocidade do som, que é 300 metros por segundo, né? Então, se eu sei a velocidade, tenho o ΔT, né? Eu sei qual é a velocidade, sei qual é o ΔT, eu calculo o ΔS, né? Aí com o ΔS eu divido por 2, ó, aí eu tenho o tamanho x. Então ele faz um cálculo rapidinho e mostra no display o valor da distância, né? Então esse tipo de sensor aqui, ó, ele faz isso. Só que ele tem uma saída padronizada, ó. Ele tem uma saída padronizada de 4 a 20 miliamperes, né, que é um padrão de instrumentação. Aí, ó, se o sensor, né, tiver enviando na saída, ó, 4 miliamperes, é porque ele está com 5... só ver a tradução da palavra inches, tá, pessoal?
em unidade, não é o SI, né? Alguém sabe aí a tradução de inches? Eu sabia, mas esqueci. É o sistema CGS, né? Mas é uma unidade de Acho que são distância. polegadas. Polegadas, né? Pronto. Então, pronto, aqui, ó, 5 polegadas. Ó. Obrigado, viu? Quem foi que falou? Cada Paulo. colega que falou. Beleza, Paulo? Obrigado. Viu? Então, ó, 4 miliamperes é a distância mínima que o sensor detecta, 5 polegadas. E aí, ó, o sensor funciona baseado nessa reta, que é o comportamento dele. Ó. À medida que ele vai dando saídas maiores, significa que a distância é maior. Né? Até no máximo aí 20 miliamperes, digamos, né? Ele vai chegar aí a 30 polegadas, né? Extrapolando aqui a informação. Então aí você, no seu CLP, você vai receber essa informação e dependendo do valor que você recebe do sensor, você mapeia rapidamente para a distância. E aí toma a decisão, né? Um sensor ultrassônico. Aqui a imagem dele, ó. Sensorzinho ultrassônico. Sabe onde é que foi usado esse sensor ultrassônico? Eu não sei se tem algum colega aqui, né? Mas lá na termoelétrica do PECEM, teve uma tarefa lá em que os alunos nossos que trabalham lá, né, fizeram uma atividade de substituição de sensores, né? Aí trocaram um tipo de sensor por esse sensor, né, por esse sensor ultrassônico. Não me lembro exatamente, foi numa das cadeiras de estágio, eu vi esse relatório de estágio, achei bem interessante. Eles trocaram o sensor que tinha por um sensor ultrassônico, e aí o sensor respondeu muito melhor à necessidade lá da indústria. Bom, aqui é a célula de carga. A célula de carga é esse sensor aqui, ó. Serve para quê? Para detectar peso. Então, o que você imaginar de grandeza, tem um sensor que detecta. Então, a gente está vendo aí vários tipos de grandeza, vários sensores que detectam, né? Esse aqui, ó, é a célula de carga. Em inglês, é chamado strain gauge. Então, ele converte uma pressão mecânica, que é um peso, né, em sinal elétrico. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui algum material da indústria que é lançado aqui nesse pote, digamos assim, né? Aí quando chegar num determinado valor aqui de peso, ó, na célula de carga, essa informação vai para o CLP, né? E o CLP vai fechar aqui a válvula que faz com que caia esse material. Aí você consegue, por exemplo, digamos que seja arroz, né? Botar exatamente 1 quilo, digamos que seja leite, derramar um leite numa lata. Aí você consegue botar os leites, acho que é 400 gramas, 800 gramas, né? Então você consegue programar no seu CLP para quando chegar naquela célula de carga, detectar aquele peso desejado, aí você manda fechar a válvula, né? Vai dizer que aquele recipiente já foi cheio. Então, essa é a célula de carga, strain gauge. Aqui o termopar. O termopar é um sensor de temperatura. Ele é mais conhecido do que o PT100, embora na indústria o PT100 é mais usado, né? Termopar e PT100 são dois sensores de temperatura. O termopar ele é mais conhecido porque alguns multímetros que a gente compra vêm com termopar, né, junto. Aí o multímetro ele é capaz de ler temperatura, né? Então ele é baseado no princípio de que metais diferentes soldados aqui nessa ponta, ó, soldados, metais diferentes soldados, né? Por exemplo, esse metal aqui de cima é níquel cromo. Esse metal aqui de baixo é níquel alumínio, né? A junção desses dois metais forma o termopar chamado tipo K, que ele é níquel alumínio, níquel cromo. Aí essa junção ela fica exposta à temperatura que você quer medir. Dependendo do nível da temperatura, esses materiais diferentes vão apresentar uma DDP, né, ó, na outra extremidade. E essa DDP é medida, né? E aí você tem uma tabelinha do mesmo jeito, né, ó. Aqui seria a DDP, que é a tensão, e aqui a temperatura, né, ó. Então, dependendo aí da tensão,
sei lá, tá assim, só assim mesmo, né? Por exemplo, né? Aí você tem as temperaturas, né? Ó, 10 graus, 20 graus, 30 graus. E aí o próprio, no caso dos multímetros, o multímetro já tem essa tabelinha, né? Internamente. Então, quando o multímetro recebe a DDP do sensor thermal par, ele já mostra a temperatura correta no display. Então, você tem esse tipo de sensor, o thermal par, ele manda a informação, né, para o CLP através da tensão. E aí você tem que fazer o mapeamento, a conversão, né? Muitas vezes é uma equação de uma reta, que você coloca o valor da tensão que chegou nessa equação e você calcula o valor da temperatura que está lá na junção. Que é a temperatura que está na junção aqui, ó. Então, esse é um dos tipos de sensor de temperatura, né? Que é muito usado, o termopar. Bom, tem como medir fluxo, né? Então, a medição de fluxo, né, é para quando você vai na indústria fazer derramamento de líquidos, né? E você quer derramar quantidades de líquidos, né? Litros por minuto, decímetros cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora. Então, você precisa controlar a quantidade de líquido que flui num determinado período de tempo, aí você vai usar, né, um medidor de fluxo. Os medidores de fluxo, né, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse aqui tem uma turbina, né, interna, e essa turbina deve ser feita de algum material magnético, que ao girar aqui vai passando por esse sensor que pega essa informação magnética e transforma aí em pulsos, né? Porque como ela vai girando, cada pazinha dessa vai passando uma por vez. Cada vez que a pá passa pelo sensor, aí gera um pulso. E essa quantidade de pulsos, né, é convertida para litros por minuto, aí no caso, como é CGS, galões por minuto, né? Então você consegue estimar aí a velocidade do fluxo, né, a quantidade de fluido aí que vai passando na unidade do tempo. Aqui uma imagem aí desse tipo de sensor. Então, para medir fluxo. Tacômetro para medir velocidade, né? Ó, o tacômetro é conhecido também. Né? Muitas vezes aqui no tacômetro, ó, esse motor aqui está girando essa carga e você quer saber qual a velocidade que o motor está girando. Aí você acopla aqui um tacômetro. Né? O tacômetro ele é um geradorzinho, né? Um geradorzinho CC. Aí, dependendo da velocidade do motor, vai ser induzida uma tensão dentro dele, né? E aí essa tensão induzida é diretamente relacionada com a velocidade do motor. Você consegue fazer essa curva do tacômetro, né? Então, velocidade do motor, tensão induzida. E aí, dependendo da tensão induzida que o tacômetro está gerando, você sabe a velocidade que o motor está girando, para cada ponto, né? E aí você manda essa informação para o CLP, que é o controlador, para regular, né? Ou aumentar ou diminuir. Se a velocidade está baixa, aumenta. Se a velocidade está alta, diminui. Aqui é a cara de um tacômetro. Né? Ele tem que girar junto com o eixo ao qual ele está medindo o motor, né? A velocidade do motor. Então ele responde, ó, com um sinal analógico de tensão. Temos o encoder, também serve para velocidade, tá? Não apenas para velocidade, o encoder também é capaz de te dizer o deslocamento angular, né? Qual ângulo que determinado motor girou, né? O eixo, um ângulo aqui, ele é capaz de controlar, você consegue com o encoder controlar tanto a velocidade como o ângulo, ou seja, o ângulo significa posição, né? Como é que funciona o encoder? Né? O encoder é assim, ó. O encoder óptico, ele usa uma fonte de luz que ilumina um disco, né? Então eu tenho aqui uma fonte de luz, ó. Acho que está pequenininho para você ver, né? E do outro lado eu tenho um sensor óptico. E aqui tem um disco, ó. Esse vermelhinho aqui é um disco. Então, ó, a minha luz vai iluminar aqui por cima do disco, ó. Então,
observe que esse disco tem ranhuras, linhas, né? Ó. Uma hora a luz vai passar e outra hora a luz vai cortar. Quando a luz passar pelas ranhuras, aí tem um sensor óptico do outro lado que vai captar a informação. Ó. E aí o circuito eletrônico, ele conta as interrupções do que gera os pulsos de saída do encoder. Então, como você tem uma quantidade fixa de linhas aqui, ó, então toda vida que passa por X linhas, você sabe que ele girou aqui de um ângulo alfa, né? O eixo girou de um ângulo alfa, né? Você consegue verificar aí o deslocamento angular desse eixo. E como você sabe também a quantidade de linhas, né? Para cada giro, então se você sabe que essas linhas, né, foram percorridas em 1 minuto, então você teve uma velocidade, né, ó, de uma rotação por minuto, né? Ou seja, velocidade de 1 RPM, né? Isso Então, é se você usado sabe naquelas que... centrífugas, professor? De, por exemplo, de processamento de sangue para separar o plasma. Eu não sei te dizer, Telson. Eu até, quando eu vou doar sangue, eu até vejo lá na parte do As pessoal que centrífugas, doa... né? do pessoal que doa também plasma, né? Mas eu não sei como é que funciona. Eu sei que é um negócio bem controlado. É muito controlado. Então, possivelmente eles têm aí... E essa área, viu, de instrumentação, né? E tanto instrumentação como manutenção para equipamentos hospitalares é uma área muito interessante, né? Uma área que dá bastante dinheiro, sabe? Eu trabalhei uma vez numa empresa que era Live, que era só fazendo essa manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos, mas eu nunca peguei com os técnicos uma dessas, porque assim, dependendo do equipamento, tem que ser uma mão de obra especializada, porque, por exemplo, uma centrífuga dessas aí, bem pequenininha, a mais baratinha que tinha lá era uns 25 mil reais, 30 mil. Uhum. Aí tinha equipamento lá que é melhor nem pegar. Uhum. Eu só para dar É verdade. uma pelada aí, eu trabalho com manutenção de equipamento hospitalar, tá? Tem cover, por exemplo, numa mesa, aquelas mesas de tomógrafo, de ressonância, paciente Uhum. em cima, quando a gente manda a Uhum. mesa sair para dentro, ela tem um posicionamento, né, uma velocidade X, né, ela não vai muito rápido, né? E aí são coders que controlam essa velocidade. Então, dependendo da Bacana. posição da mesa, indo para dentro ou para trás, é controlado por coder. Então, Uhum. e aí, na prática, né? Legal, legal. Show de bola. É legal essa área, viu? É uma área muito boa, né? Uma área que assim, por ser especializado, tudo que é especializado, né? Que pouca gente faz, aí o passe aumenta, né? Então, essa área, como tem poucos profissionais que atuam, é uma área que, se você continuar, né? Ou se você entrar, a probabilidade de você conseguir, né? Por exemplo, eu tenho um primo, né? Ele aprendeu a trabalhar com marcas e patentes numa empresa aqui de Fortaleza, né? E aí ele foi demitido depois de um tempo, né? Naturalmente é um movimento que acontece, né? Demissões, contratações nas empresas. E aí ele foi para outro estado, né? E aí ele colocou, junto em parceria com um outro colega, né? Uma empresa de marcas e patentes nesse outro estado, que é um estado menos desenvolvido do que aqui em Fortaleza. E aí está morrendo de ganhar dinheiro lá. Então, por exemplo, uma pessoa que se especializa em algo, né, aprende algo que não é tão assim conhecido, né? Ainda que você não ganhe bem, sei lá, não esteja ganhando bem ou trabalhe muito, mas quando você sair, aquele conhecimento ele é muito valioso. Aí você pode, por exemplo, em outro estado conseguir ganhar dinheiro, né? No estado que não tem, ou no município que não tem aquele tipo de serviço, né? Então, por Verdade. exemplo, essa Aí área... essa parte de metrologia, né? Ele estava falando aí, eu lembrei. Você calibra pipetas, que você faz essas calibragens também de rotações, enfim. Até mesmo dessas câmaras frias, né? Que são bem complexas, né? Quando você tem esses conhecimentos, aqui não sei se já está tão saturado, mas tem estado um amigo que foi que ele ganha muito dinheiro. Principalmente depois ele fez um curso de montar essas máquinas de
cigarro, né? Eu vi hoje você fazendo o processo das laranjas, eu lembrei. Ele faz o mesmo processo, mas é para o cigarro. Para enrolar e para poder preencher. Aí tem um peso bem certinho. Mas é muito baixo, né, o peso. Isso, pois é, verdade, viu, Tasso? Então, pessoal, são conhecimentos importantíssimos. Nessa área de metrologia, como o Telson falou, instrumentação é uma área carente aqui no estado, né? Aliás, não aqui no estado, é carente aqui no Nordeste, tá? No Norte, talvez mais ainda, entendeu? Então, conhecimento de quem tem conhecimento de instrumentação, metrologia, né? É uma área, o Nordeste é carente e o Norte, talvez mais ainda. Então, é uma área que você não perde em estudar, tá? Então, se você puder, por exemplo, fazer... Tem colegas nossos da elétrica, né, que estão fazendo eletivas de, por exemplo, automação eletropneumática, né? É um conhecimento muito bom, né? Muito bom. Você complementa o seu conhecimento, por exemplo, dessa cadeira de comandos lá, vendo automação eletropneumática, eletrohidráulica, né? Então, se você puder acrescentar de conhecimento, sempre é válido. Principalmente se você tem um norte, assim, mais ou menos, do que você quer trabalhar. Aí fica até mais eficaz, né? O que você está aprendendo é mais efetivo para você converter isso em empregabilidade ou então em oportunidade de negócio. Bom, muito bem, pessoal. Só para a gente finalizar aqui, ó, tá pertinho de acabar a aula, a gente já está chegando no finalzinho também desse slide, tá? Os dispositivos de controle de saída. Alguns a gente já falou, né? São os atuadores. Os atuadores, a gente já falou sobre eles no começo da disciplina, né? Só, já que a gente está vendo tudo de uma vez, vamos dar uma repaginada neles aqui. Então, você tem, por exemplo, os LEDs ou as lâmpadas piloto, ó, o símbolozinho dela, ó. Aqui você tem relé de controle, você pode ter esse símbolo aqui, né, ó, uma bobina do relé, e aqui os contatos do relé, que é o comum, né, ó. Aí você pode ter aqui o normalmente aberto e o normalmente fechado. Aí você vai usar aí o relé de controle, né. O relé é para quando você quer interfacear, né, um circuito de baixa tensão e baixa potência, né, para um circuito de maior tensão. Aqui é a nossa contactora com relé de sobrecarga, né? Então tá aqui, ó, o símbolo da bobina da contactora, né, ó, que liga o motor, e aqui o símbolo do relé de sobrecarga, um contato fechado. Outros dispositivos, ó, o alarme, né? Olha esse atuador que é interessante, o aquecedor. Esse aqui é o que tem lá naqueles equipamentos de, por exemplo, de comida self-service, né? Aí você tem aqui a comida fica quentinha e você tem esses aquecedores aqui, ó, semelhantes a esse aqui, que aquecem a água e a água aquece os alimentos lá e mantém a temperatura, né? É um atuador de temperatura para aquecer, né? Bem interessante. Aqui é a solenoide, ó. O que é a solenoide, hein? A solenoide, ela é uma bobina, ó, aqui é uma bobina, que quando eu energizo ela aqui, ó, se eu energizar a bobina, o que acontece? Aí esse meu êmbolo aqui, ele se move, né? Então, digamos que esse aqui seja o êmbolo. Ó, vou fazer maior aqui para vocês verem. Quando eu energizo aqui essa bobina, eu fecho essa chave, ó, energizo a bobina, aí esse êmbolo entra. Quando eu abro a chave, desenergizando a bobina, aí o êmbolo volta. Então, ele faz um movimento em uma dimensão, né, só. Ele vai e volta. Onde é que você pode encontrar isso aí? Por exemplo, em tranca de porta, né? Aquelas que você aperta o botão e aí destrava a porta. Então, você tem um dispositivozinho que, na hora que a porta vai fechar, né, ele passa e aí tem tipo uma molazinha, né, que deixa a porta travada. Aí, quando você aperta aquele botãozinho para liberar a porta, ele puxa o trinco, né, o êmbolo. Se você liga aqui a bobina, né, essa bobina vai puxar o trinco, né, e aí a porta pode abrir. É uma aplicação básica do solenoide. Então, o solenoide ele tem esse movimento, né? É como se fosse um relé, só que ele atua essa armadura mecânica. A válvula solenoide, ó, da mesma forma, ela vai mexer no êmbolo, né? Ó, é um solenoide, mas como é um solenoide em formato de válvula, esse êmbolo ele vai abrir e fechar uma tubulação, né? Essa, por exemplo, aqui
essa passagem aqui de fluxo. Então, se você, dependendo do formato mecânico da válvula solenoide, quando você energiza, abre, desenergiza, fecha, ou pode ter também lógica invertida, né? Motorzinho, que é o nosso atuador, buzina, né? Também. Tá aí a solenoide, ó. Você tem solenoides para trabalhar com circuito CC e também solenoide para trabalhar com circuito CA. Aqui, ó, energizou essa bobina, aí esse êmbolo mecânico é atraído, né, para dentro do solenoide. Desenergizou a bobina, aí um sisteminha de mola faz o êmbolo voltar. Então, esse é o solenoide. A válvula solenoide, está aqui como é que é a vista em corte dela, bem aqui, ó. Então você tem, ó, quando está desenergizada, a mola puxa o êmbolo para cima, né? E aí o fluxo entra por aqui, passa por aqui e sai por aqui, ó. Aí quando você energiza, aí esse êmbolo, ele desce, nesse caso dessa válvula, e fecha a válvula aqui, ó. Aí não consegue passar o fluido, né? Aí aqui fica sem fluido. Então essa é a válvula solenoide. É um êmbolo também, só que esse êmbolo, ao ser energizada a válvula, ele fecha uma tubulação, né? Motorzinho de passo. O motorzinho de passo, ele dá passos, né, dependendo dos pulsos que você aplica numa sequência apropriada dele, né? Alguns motores de passo têm bobinas, e aí você energizando essas bobinas, né, numa determinada sequência, você faz esse motorzinho girar, passo a passo, né? Isso é chamado motor de passo. Então, é um pulso para cada passo nas bobinas, né? As bobinazinhas que ele tem. E aí, dependendo da quantidade de pulsos, você sabe qual o ângulo que ele girou, né? Que a quantidade de rotação depende da quantidade de pulsos. E se você dá mais pulsos ou menos pulsos por minuto, você vai ter uma velocidade, né? Uma rotação maior ou menor, né? Então, a rotação é proporcional à frequência desses pulsos. Então, você consegue controlar tanto o ângulo quanto a velocidade do giro do motor de passo, parametrizando os pulsos que você vai dar nas bobinas dele. Bom, para finalizar aqui, eu acredito que esse é o último, são servomotores, tá? Os servomotores, né, são motores que eles precisam de uma malha fechada para atuar, para operar, né? Então, você tem aqui, ó, o servomotor aqui, está gerando uma determinada carga, ó. Aí você tem um sistema aqui de sensores para realimentar, né? Ou seja, você tem aqui um tacômetro para pegar a velocidade, um encoder para pegar a posição, e aí ele tem um controlador, né, esse servomotor, ó, que recebe essas informações, né? Recebe a informação da posição, recebe a informação da velocidade. E aí você consegue controlar o servomotor. Ah, não, aqui é o último. Pronto, pessoal. Para a gente finalizar, esse é o relé de LED. O que é o relé de LED? É um relé que você energiza e ele trava numa determinada posição, né? Por exemplo, se você energiza, ele tem duas bobinas. É uma bobina de LED e uma bobina de unLED. A bobina de LED, né, quando ela é energizada, aciona o relé e atraca o mesmo na posição atuado. Então ele fica atuado. E ele não volta, né? Mesmo que você retire, né, a energização da bobina de LED, ele vai permanecer atuado lá, porque tem um mecanismo mecânico aqui que segura ele atuado. Então é como se você desse um pulso de tensão nele, e aí ele trava na posição atuada. E aí você precisa dar um pulso na outra bobina, ó, que é essa bobina aqui de baixo, de um LED, para poder liberar o mecanismo. Libera o mecanismo e aí o relé volta para a situação de repouso. Então tá aqui a figura dele, ó. Ele tem duas bobinas, né? Então uma bobina para atuar e ele fica travado nessa posição. E aí para poder ele voltar, você tem que dar uma tensão, né, na bobina de unlet para ele destravar. Ok, pessoal. Então a gente finalizou essa aula aí de sensores e atuadores básicos, tá?
na próxima aula, que é já, né, daqui a 15 minutos, o que a gente vai ver? A gente vai ver o InPLC 7, né, as instruções a nível de bit. Vamos ver mais algumas instruções a nível de bit, tá certo? Dependendo do tempo, a gente faz mais uma aplicação. Tem uma aplicação bem interessante que é de uma máquina grampeadora, né? Dando tempo, acho que vai dar tempo, a gente vê essa aplicação da máquina grampeadora. Tá bom? Mas a gente vai ver no CD a parte de instruções a nível de bit no Step 7, né? Só que a gente vai usar o InPLC 7. Beleza? Bom, já a gente volta, tá bom, pessoal?